Boa noite, paz, seja com todos, amém? Seja bem-vindo, mais uma aula, nós vamos começar hoje, né? Espero terminar até 9 horas, se não terminar até 9. E aí, como é que está o serviço? Continuou ou parou? Fez certo, senão você... Né? Tem coisa que dá, tem coisa que não dá, tem que entender os limites, né? Vamos orar para a gente começar, pode ficar sentado, tá bom? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, engrandecer, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, pelo que o Senhor tem ministrado na nossa vida. Pedimos, meu Deus, que nesta noite o Senhor possa abençoar a nossa aula. Meu Deus, que nós estamos aqui, Pai, para aprender mais do Senhor, mais da Tua vontade, mais do Teu querer. Nos ajuda, Pai, a compreender a Tua vontade e principalmente, Pai, nos faça líderes, meu Deus, abençoados, Pai, para que a gente possa tanto mudar a nossa vida, como também, Pai, mudar a vida das pessoas, meu Deus, que estão ao nosso redor, no nome de Jesus, amém, amém. E aí, pensaram bastante sobre a aula passada, qual que é a visão da igreja, alguém lembra? Que a gente vai trabalhar, vai focar, vai entender aqui. Vamos lá, hoje nós estamos aqui para mais uma aula, tá? É a nossa segunda aula, e assim, nesses dias eu tenho pensado muito, né, a respeito das nossas aulas aqui. O ano passado foi o ano de ferramentas, a gente entregou muitas ferramentas. O que é ferramentas? São coisas que nós precisamos fazer para que o nosso ministério dê certo. Nós aprendemos a necessidade da palavra, de semear a palavra, nós aprendemos sobre a necessidade de lidar com a guerra espiritual. Tem um diabo aí que não quer ver ninguém feliz, né? Que atrapalhar tudo a nossa vida, nós aprendemos isso. E eu quero esse ano, né, fazer os irmãos compreender algo importante dentro de liderança. Só que eu estava pensando domingo, eu passei um vídeo aqui na igreja, estava aqui domingo, não estava? E tem uma frase naquele vídeo que a gente colocou, que eu coloquei ali, que não saiu da minha cabeça, né? A frase era essa: o mundo está difícil e só os fortes sobreviveriam, né? Sobressairiam diante das coisas. Aí um dos robôs ali, ele diz o seguinte: mas como que a gente... Pode ficar à vontade, pode atender aí. Uhum. Então vamos lá. E no domingo, no vídeo, uma das frases lá é o seguinte: olha, nesse mundo aqui a gente não pode ser fraco. Aí um personagem lá pergunta, né, como que a gente vai saber, como que a gente vai descobrir, né, ou quem vai mostrar quem que é fraco ou quem que é forte? Aí ele responde bem assim: a vida. Quem vai mostrar que uma pessoa, se uma pessoa ela é fraca ou se uma pessoa ela é forte, é o quê? A vida. Por quê? Porque a vida ela é cheia de desafios, ela é cheia de problemas, ela é cheia de dificuldades, ela é cheia de situações que a gente não espera, mas ela vem. Então, quem mostra se a gente é fraco ou se a gente é forte é a vida. E isso ficou muito na minha cabeça nesses dias, né? E Deus me fez pensar em algo. O seguinte: quem que vai fazer a obra de Deus? São pessoas. São pessoas. Pessoas que têm problemas, pessoas que têm dificuldades, pessoas que passam por momentos difíceis. Então, quem faz a obra de Deus são pessoas. Eu sou uma pessoa, né? Tem o meu universo de coisas que eu lido com eles. Vocês também, né? Vão fazer a obra de Deus, mas você tem um universo de coisas que vocês precisam lidar com isso. Então, Deus ele colocou no meu coração assim: olha, trate a liderança. Trate a liderança. Então, basicamente, as nossas próximas aulas agora, ela vai revelar quem você é. Tá? Ela vai revelar quem você é, o que você precisa melhorar, o que nós vamos te ajudar a melhorar. Na realidade, da agora para frente, eu vou fazer um aprofundamento na sua vida. Toda aula, hoje eu até trouxe aqui, ó, toda aula eu vou trazer um questionário e é obrigado a preencher esse questionário e trazer e me entregar. E esse questionário aqui, verdadeiramente, é para me te conhecer.
para mim poder te ajudar. Por que que eu quero fazer isso? Imagina que eu quero dar uma responsabilidade para uma pessoa que, infelizmente, no momento ele está com dificuldade de lidar com a própria vida. Como que ele vai ajudar a vida de alguém? Você entendeu? Então nós precisamos de líderes que façam a diferença, mas uma pessoa, um líder, uma pessoa que quer ser líder, que ele não consegue ser líder da sua própria vida, ele dificilmente ele vai conseguir fazer a obra de Deus. Então a primeira liderança que a gente tem é a da nossa vida. A primeira liderança que a gente precisa ter é a liderança da nossa vida. Eu preciso me liderar. O que significa isso? Eu preciso estar no controle da minha vida. Eu não posso estar preso. Eu preciso estar no controle. E o que a gente vê mais, muitas vezes, em líderes? A gente vê líderes, o quê? Presos, travados. Tá? Então, basicamente, essas próximas 6, 7 aulas que nós vamos ter aqui, basicamente nós vamos trabalhar cura da liderança. Cura. Porque eu não quero colocar um fardo em cima de vocês, de responsabilidade de ninguém, para que daqui a alguns dias, vocês se machuquem. Então eu quero primeiro tratar vocês, ensinar vocês algumas verdades, alguns princípios, para que você, ao embarcar nesse barco chamado liderança, você vai entender hoje, quando você embarca nesse barco chamado liderança, tem algumas coisas que você precisa saber, você precisa entender. E nós precisamos a clareza leva a gente longe, mas a ilusão leva a gente até na metade do caminho ou até a gente abrir os olhos, porque a ilusão ela não é permanente. Ou para algumas pessoas ela é permanente. Então na aula de hoje, o nosso tema é esse aqui, olha, desperte-se para fazer a diferença, tá? Então assim, não fica preocupado muito no que está escrito aqui. Anote coisas que Deus vai usando a gente para falar aqui e é importante para você, vá anotando, entendeu? Porque depois que termina a aula eu passo isso aqui para você, tá? Então quando termina a aula aqui eu envio para você, para cada um de vocês. Eu vou fazer uma lista de transmissão, que eu já mando para todo mundo de uma vez, tá bom? Mandei semana passada, você não veio, não sei se eu mandei para você, mandei? Sei que eu mandei, eu mando da semana passada também para você. Tá? Para que vocês sempre voltem, dê uma olhada, dê uma estudada, dê uma avaliada. Cara, isso é importante na nossa vida, a gente voltar. Tem uma coisa chamada a lei da repetição. Dentro do ensino, o nome do ensino tem outro nome, né? Esqueci o nome que dão tecnicamente, mas uma das coisas que a gente tem que aprender é repetir. Repetir. A repetição ajuda a gente, tanto na execução física, quanto também na mente. Então eu tenho um caderno ali que tudo que eu faço eu vou anotando. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá no meu caderno e dou uma olhada lá, e de repente tudo aquilo volta na minha mente de novo. Por quê? Porque eu anotei o que é importante. Uma das coisas sobre escola que a gente precisa entender, que a aprendizado, quando você vê, aumenta o grau de aprendizado. Quando você escreve, aumenta o grau de aprendizado. Quando você só ouve e observa, você aprende, mas você não tem um nível de aprendizado satisfatório. Então eu tenho que aproveitar toda a oportunidade de quê? De tudo aquilo que eu estou vendo, porque ele me ajuda, de tudo aquilo que eu estou escutando, e eu escrever. Entendeu? Escrever. Todo mundo que lê livros, alguma coisa, ele risca, ele anota, ele faz coisa. Por quê? Porque essa é a lei do aprendizado. Ajuda a gente a fixar o aprendizado. E você pode ter certeza, o que você aprender aqui, olha, em determinado momento, o que Deus ele vai fazer? Vai trazer a sua memória. Amém? Vai trazer a sua memória. Então, nessa aula de hoje, nós vamos aprender isso aqui, olha, desperte-se. Está ruim para você. Fica mais aqui, ó. Porque eu não te atrapalho. Ah, não, então tá, fica à vontade, tá? Fica à vontade. Então vamos lá, queridos. Bem rapidinho, eu quero que a gente memorize isso aqui, olha, Qual que é a visão que nós estamos trabalhando na igreja? Alguém lembra? Vamos ler todo mundo junto aqui? Ser uma igreja empoderada, que significa cheio do Espírito Santo. A palavra empoderada significa cheio do Espírito Santo,
que prega o evangelho a todas as pessoas, salva o perdido e transforma vida. Este é o tipo de igreja que nós queremos chegar. Nós estamos trabalhando para ser uma igreja empoderada, que prega o evangelho a todas as pessoas, que salva o perdido, ou alcança o perdido e transforma vida. Esse é o nosso alvo. Quando que a gente vai chegar lá? Podemos chegar lá daqui 5 anos, podemos chegar lá daqui 10 anos, podemos chegar lá daqui 20 anos, mas esse é o nosso objetivo, que nós, igreja, através da liderança, nós conseguimos com que todo mundo seja um propagador do evangelho para salvar o perdido e para transformar vidas. Amém? Tá? Então é isso que a gente quer restaurar na igreja. Então essa é a visão. Qual que é a missão? A visão é onde a gente quer chegar, a missão é o que a gente tem que fazer hoje. Vamos repetir isso? Fala assim, olha, visão é onde eu quero chegar, missão é o que eu tenho que fazer hoje, o que nós fazemos hoje. O que nós fazemos hoje vai nos levar ao objetivo. O objetivo é a visão. Então, olha, a nossa missão hoje é o quê? É despertar essa escola de liderança para isso, para despertar, habilitar. O que é habilitar? Fazer a pessoa crescer e comissionar. Comissionar é enviar, tá? Líderes para pregar o evangelho, alcançar o perdido, acolher, fazer crescer, empoderar, para que possam inspirar, influenciar, inspirar e transformar a vida. Nós vamos trabalhar muito essas duas palavras, influenciar e inspirar, porque hoje na igreja muitas vezes você vai ter que inspirar as pessoas e influenciar as pessoas para que elas possam ouvir o evangelho. E como que você inspira as pessoas? A sua alegria de viver o evangelho, a sua alegria de servir a Deus, de estar na casa de Deus, de fazer, isso inspira. Entendeu? Quando você vem para a casa de Deus quase arrastado, obrigado, entendeu? Você não tem um comprometimento com aquilo, as pessoas nunca vai ser inspirada e influenciada, tá? Então isso aqui são a nossa missão. Todo início de aula nós vamos passar por isso, porque eu quero que você grave isso. Entenda isso aqui, tá bom? Então quais são os nossos valores? Nós não vamos negociar os nossos valores para nós chegarmos à nossa visão. Então nós precisamos ter o quê? Como que é a nossa ética? Como que é o nosso comportamento nesse processo? Então os valores é como nós nos comportamos nesse processo. Então, primeiro, nós vamos falar sobre amor. Esse ano eu quero que a gente entenda o amor. O amor não é você morrer com alguém que quer morrer. Entendeu? Porque tem gente que quer morrer, você vai, vou morrer com ele. Isso é amor. Não, Jesus já fez isso por todo mundo. Então tem uma outra forma de amor. O que é amor? Ajudar da forma certa. Falar as coisas certas. Confrontar, cuidado com o celular. Confrontar, entendeu? E tudo mais, tá? Então, unção. A igreja precisa de unção? Precisa de unção. A palavra unção quer dizer a pessoa marcada, ungida, né, para fazer algo. Nós precisamos de quê? Unidade. A igreja não funciona com cavaleiro solitário, ela funciona com unidade. O corpo de Cristo são todos unidos. Amém? O membro é o quê? Você é um membro, você é um membro, você é um membro, você é um membro, nós somos o corpo. Olha para você ver a diferença. Membro é uma coisa, ele não prevalece. É a mesma coisa um braço rodando por aí, um olho rodando por aí, uma perna rodando por aí, não sabe para onde vai. Esses são membros, mas juntos nós somos o corpo de Cristo. É por isso que a Bíblia ensina, onde estiverem 2 ou mais, em meu nome, ali eu estarei. Amém? Então tá, isso aqui é o que nós vamos. Lealdade. O que é lealdade? É você ser honesto, ser sincero, ser verdadeiro. Que muitas vezes a gente quer que as pessoas venham para a igreja, mas quando chega aqui, o que eles veem? Pessoas desonestas, pessoas falsas, pessoas desleais. Vai querer ficar aqui? Seu filho não vai querer ficar aqui, seu parente não vai querer ficar aqui, porque está pior do que no mundo lá fora. No mundo lá fora, pelo menos, as pessoas sabem disfarçar bem, a gente nem isso consegue. É claro que a gente não tem que disfarçar, a gente tem que ser transformado, né? Lealdade, fidelidade. Fidelidade aqui há compromissos que a gente tem. Compromisso. O que é compromisso? A minha palavra tem que voltar a valer.
Você entendeu? A nossa palavra tem que voltar a valer. Eu sou comprometido, eu dei minha palavra, eu estou junto, sabe? Então, isso aqui são valores que a igreja ela precisa restaurar, tá? Então, nossa missão não poderá ser alcançada por pessoas fracas. Uma missão dessa, pessoas fracas, elas vão fazer alguma coisa? O que são pessoas fracas, queridos? São pessoas que não têm o quê? Uma decisão, uma persistência, uma resistência. Nós precisamos ter tudo isso na nossa vida. Sabe? Persistência, resistência. Nós precisamos resistir. Imagina Jesus carregando aquela cruz. O que é aquilo? Resistência. Foi resistência. O que é Jesus de joelhos dobrados no Getsêmani ali, sofrendo as dores da humanidade? Resistência. E o que nós precisamos fazer para fazer a obra de Deus? Nós precisamos ser o quê? Resistentes, permanentes, firmes. Entendeu? Então, olha, a nossa missão não poderá ser alcançada por pessoas fracas, né? Líderes, mas por líderes fortes. É isso que nós vamos tratar nessas próximas aulas, fortalecer a nossa liderança. Olha, líderes fortes, líderes capazes de superar situações difíceis. Seja bem franco, nós chegamos aqui, a Patrícia está com um problema, eu ajudo ela a sair do problema, mas na hora de enfrentar o meu, eu sou uma pessoa que desiste. Porque nós somos muito bons de falar e muitos ruins para fazer na nossa vida. Não é errado você estar passando por um problema. Todos passam problema, mas você precisa estar lidando com o problema. Então eu ensino os outros a vencer, mas quando chega a minha vez, eu ajo totalmente diferente daquilo que eu ensino. Tá certo? Não pode. Então a gente precisa fazer isso. Olha, líderes que tenham resiliência. A palavra resiliência significa ele caiu, mas ele levanta. É o tal, isso aqui, geralmente, né, encaixa com aquilo que chama da fênix, né? Ele restaura, das cinzas, né? Ele volta. Então, líderes, eles precisam voltar. Eles não podem parar. Todo mundo pode parar, mas o líder não pode parar. O líder tem que continuar. Você entendeu, querido? Ele tem que continuar. O líder, ele não para. O líder, ele continua, independente de qualquer coisa. Tá? Outra coisa, líderes focados no objetivo. Tem hora que a gente... liderança, o que é? Eu sei, por isso que a gente passou a visão e a missão. Eu preciso saber para onde eu estou indo, preciso saber o que eu preciso trabalhar para chegar aonde eu estou indo. Então, se eu não fizer isso, eu não vou chegar a lugar nenhum. E isso aqui que eu estou aplicando serve para a sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida familiar. Se eu quero mudar alguma coisa, eu vou dizer assim, olha, eu quero mudar minha forma de relacionar com determinada pessoa ou com determinados tipos de pessoa. Para mim mudar o meu tipo de relacionamento, então eu vou ter que ser mais tranquilo. A hora que a pessoa falar, eu vou me acalmar, vou esperar para falar na hora certa. Ao invés de ficar murmurando, eu vou esperar e na hora que eu falar, eu vou fazer perguntas para me entender o que está acontecendo. Então eu vou criar situações para que eu possa chegar naquele alvo que eu quero. Então na vida tudo é assim. Então se eu quero melhorar alguma coisa, eu vou fazer isso. Entendeu? Eu comecei a fazer um trabalho com os visitantes que vêm aqui no dia 28. Comecei a fazer. Logo, logo eu vou falar para vocês o resultado que está dando. Hoje eu já comecei um contato com eles, com todos eles. Só quero ver. Eu sei que o 100% não existe. Dentro das pesquisas, dizem que você atinge 3% só. Dentro das pesquisas. Só 3% quando você faz um acompanhamento bem feito. Outros 15% fica tipo ali, ó. Algo assim. Os 30, uma hora ou outra pode acontecer. O restante, querido, só Deus sabe o que vai acontecer. Então, por isso que quanto mais você lança semente, melhor. Porque a proporção de resultado ela é muito pouca. Entendeu? Mas a gente tem que ter foco. Líderes que se despertam para cumprir o encargo. Essa palavra encargo aqui, ela é colocada aqui de propósito. Por quê? Sabe o que significa encargo? Eu assumi algo e só paro na hora que eu terminar.
A palavra encargo é eu ir até o cumprimento da missão que eu assumi. A palavra encargo significa isso. Então, queridos, nesse primeiro momento aqui, olha, liderança não é para pessoas fracas, é para pessoas fortes. Pessoas fortes são pessoas que tudo está dando certo na vida dela? Não, são pessoas de convicção e resistência. E quem tem convicção e resistência, uma coisa ela pode ter certeza, a vida dela vai dar certo. Não está boa hoje, mas vai dar certo. Por quê? Porque está fazendo tudo certo para dar certo. Guarda isso aí, tá? Então, líderes precisam ser fortes. E aqui, olha, você está aprendendo sobre liderança aqui, mas você é líder dentro da sua casa, você é líder na sua empresa, você é líder dentro da sua casa, você é líder lá na sua família. Todo mundo é líder, querido, em algum lugar. E começa o quê? Precisa ser líder da sua própria vida, líder daqueles que fazem parte do seu convívio. A pior coisa que existe no mundo hoje são famílias, né, que não têm líderes. Quem já ouviu falar, né? Enquanto tal pessoa estava viva, nossa família era unida. Depois que ela morreu, todo mundo se perdeu. Por quê? Porque perdeu o líder. Então nós trabalhamos liderança, não é só para liderar na igreja. Nós vamos fazer na igreja o que a gente faz na nossa casa. Nós vamos fazer na igreja o que a gente faz na nossa vida. Entendeu isso? Nós vamos fazer na igreja o que a gente faz na nossa vida. Porque se a gente fizer o contrário, é manipulação. Então eu não venho na igreja para me tornar líder. Quando eu me torno líder na igreja, porque eu estou liderando áreas da minha vida. E eu posso ajudar pessoas nas áreas que eu estou liderando, que eu estou vencendo. Tá? Então, olha, Jesus um dia colocou algumas pessoas que queriam acompanhá-lo à prova. Se você trouxe Bíblia aí, eu vou ler bem rapidinho aqui. Eu não quis anotar para não ficar muitas coisas aqui, olha. Então Jesus um dia, ele andava, ele escolheu seus discípulos, e esses discípulos saíram em missão, voltaram, e quando eles voltam todo alegres, o que aconteceu? Outras pessoas que estavam por perto, eles desejaram também ser um discípulo. O discípulo que é o líder, tá? Queria ser um líder também. Agora preste bem atenção no que acontece aqui. Isso aqui ó, é a base de tudo que nós vamos ensinar hoje. Olha só, 9, Lucas 9, tá? Está escrito ali, 57 ao 62, diz assim, olha, enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, vou segui-lo onde quer que eu for. Quantas pessoas que chegam na igreja e dizem, olha, aonde o senhor for eu vou. Eu lembro que aqui antigamente tinha uma área, uma banqueta ali, uma pessoa chegou comigo num domingo e disse assim, pastor, não te abandono por nada, tá? Pode contar comigo o tempo todo. Quando foi no outro domingo, ele falou assim, infelizmente eu vou ter que sair, tá? Sai. Então tem hora que a pessoa no calor da emoção, ele faz isso aqui, olha, Senhor, eu vou segui-lo por onde quer que eu for. Só que Jesus, querido, ele não ilude ninguém. A Bíblia mostra que Jesus, ele vai ser sempre claro. Aí Jesus vai e diz para ele, olha, mas Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E outro lhe disse, apareceu outro querendo ser um líder, um discípulo, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus, ele insistiu, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. E outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém põe a mão no arado ou assume a sua posição no chamado e olha para trás, é apto do reino de Deus. Ele está dizendo, aquele que começa e desiste e olha para trás, ele não é apto. Ele não está aprovado para o reino de Deus. Então, desistir, querido, não pode ser uma opção na nossa vida. Não pode ser uma opção. Eu coloquei no final aqui, tem uma pesquisa da quantidade de pastores que ano após ano estão desistindo de ministério.
ano após ano, pastores desistindo de ministério. Mas por quê? Esse texto aqui vai nos ensinar algumas coisas importantes. Olha, 4 verdades principais sobre liderar. Tudo dentro desse texto. Primeira verdade, é uma missão. É fácil? Paulo diz que até Cristo ser formado na vida das pessoas, ele sofria dores como dores de parto. Eu nunca tive um filho. Já teve 4, 5? Quantos filhos? Oh, Jesus! E a dor? Ele está falando de dor. Então é fácil? É difícil. É difícil. É difícil. Então não se iluda. Liderar, o que a gente está fazendo aqui na igreja é chamando pessoas para cumprir uma missão difícil, não é fácil. Dia de domingo nós vamos estar todo mundo bonitinho aqui e tudo mais. Mas durante a semana, talvez no domingo, nós vamos estar ali batalhando e talvez a gente vai estar fazendo uma cara aqui, mas lá dentro de nós está esmorecido. Por quê? Porque a obra não é fácil, ela é difícil. Foi o que Jesus disse, olha, eu não tenho nem lugar para morar, nem lugar para dormir. Então a missão era difícil. A segunda coisa aqui, olha, é uma missão urgente. Todo mundo queria voltar para fazer alguma coisa, então não pode. Querido, Jesus pode voltar amanhã. Jesus pode voltar mês que vem. Jesus pode voltar em 2025. É urgente. Infelizmente, hoje, são poucas pessoas que pregam o evangelho. A igreja está cheia de gente vazia sem Cristo. Não duvide do que eu estou falando. Tem gente dentro da igreja mais por simpatia do que convicção e fé. O maior desafio da igreja hoje é evangelizar a igreja. Não duvide do que eu estou falando. Quantos crentes que você conhece que na realidade ele só vai na igreja e não é crente? Ele só vai na igreja e não conhece a Cristo. Ele só vai na igreja e não tem convicção. Quantos você conhece? Então, olha, é uma missão urgente. É uma missão que requer renúncia. Poderia estar na sua casa agora, deitada, descansando, jantando. Poderia estar lá, de volta. Vocês poderiam estar fazendo isso. Vocês vieram de moto, né? Pega uma moto, numa distância dessa, né? Que vocês vêm para cá. Isso é renúncia. Eu abri mão de algo em favor de algo que eu acredito que é maior. Então existe renúncia. Então quando alguém chega aqui e fala assim, ó, eu não consigo ir por conta disso, ele na realidade ele está sendo injusto com todo mundo. Por quê? Porque todo mundo abriu mão de uma coisa para estar aqui. Todo mundo abriu mão de alguma coisa para estar aqui. Então, quando uma pessoa diz, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É claro, salvo que tem coisa que não tem jeito, né? Mas às vezes por coisas banais, simples, cansaço, alguma coisa, dificuldade. Aí se chegar aqui, ele vai ver que ele está sendo incoerente. Líder não pode ser assim. Lembra da nossos valores? O compromisso, a lealdade precisa existir. Senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Nós vamos fazer um encontro em junho. Em junho a gente tem que estar com um time, uma equipe alinhada, fortalecida, para quê? Se ganhar, vamos ganhar juntos. Se perder, vamos perder juntos. Mas nós vamos jogar juntos. Pronto, acabou. Amém? É assim que a gente tem que ser. E a última coisa aqui, ó, é uma missão que exige o quê? Comprometimento. Eu estou junto. Até o final, do início ao fim. A gente precisa, querido, terminar o que a gente começou. Sabe qual que é o fracasso na vida das pessoas? Eles param no meio do caminho, eles tomam decisões certas, eles fazem um planejamento certo, mas eles não dão conta de permanecer. E o permanecer que faz a vitória. Infelizmente, não é porque eu fiz o planejamento que vai ser fácil. Um exemplo, para José do Egito, ele chegar na posição dele, demorou aproximadamente de 13 a 15 anos. Davi, de 13 a 15 anos. Eu já estou chegando nisso, querido. Deus precisa fazer um milagre na minha vida. Amém? Já estou chegando nisso aí, já de Cristo em nós, né? Tem que fazer um milagre aí, tá? Então vamos lá. A pergunta é para você. Você está preparado para sacrificar-se, dedicar-se, priorizar e comprometer com a missão? Isso é uma pergunta que você vai ter que responder.
que nós aprendemos? Exige sacrifício, exige renúncia, exige comprometimento. Entendeu, querido? Exige tudo isso, tá? Quais são os benefícios? Aqui que é lindo, né? Jesus, ele nos chama e a gente acha que é só para o trabalho, mas ele tem os benefícios. E os benefícios daquilo que a gente vai fazer aqui não termina aqui, só começa aqui, tá? Depois vocês vão ler na Bíblia, na sua casa, quais são os benefícios? Uma grande recompensa no tempo presente e na eternidade. Lucas 18, 28 ao 30. Um dia Pedro viu que um rico, né, depois que Jesus disse que ele deveria deixar tudo e seguir, foi embora. Pedro ficou assustado. E nós que deixamos tudo? Aí Jesus vem e diz, olha, nesse tempo, no presente, vocês vão viver muito mais, 100 vezes mais. Tem uma tradução que diz o cêntuplo, que é 100 vezes mais e 100 vezes melhor no presente e depois na eternidade. Então, o nosso resultado, benefício, não está na eternidade. A eternidade já veio para dentro de nós já. Amém, queridos? Não é porque nós passamos, daqui a pouco você vai entender isso. Eu tenho alguns conceitos aqui hoje. Eu quero que você aprenda essa aula, ela é importantíssima, querido. Olha, grave ela no seu coração. Eu mando para você ler, não para você colocar lá no armário lá e falar assim, nossa, olha, se você ler, você vai lembrar do que nós estamos explicando aqui e vai ser algumas chaves que vai te ajudar em muitas áreas da sua vida, tá? Porque é um tempo de cura no nosso meio, da nossa liderança aqui, tá? Aprenda isso. É tempo de despertar para fazer a diferença, tá bom? Então, olha, não será um trabalho inútil. 1 Coríntios 15, 58 diz que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão, inútil. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, isso tudo está sendo computado, queridos. Entendeu? Nós viemos para trabalhar, para fazer algo. Quando Deus criou Adão e Eva, o que eles tinham que fazer? Trabalhar, para cultivar e guardar o jardim. O que é cultivar? Colher, plantar, né? Administrar ali para continuar dando frutos. Trabalho não é uma maldição, trabalho é uma bênção. A maldição do trabalho veio só em Gênesis 3, na maldição, na criação, quando Deus colocou o homem no Éden, colocou ele para trabalhar. Então, o trabalho original não é uma maldição. O que é a maldição? É você estar debaixo do pecado, aí ele vai ser uma maldição. Mas o Deus, ele criou o homem para o trabalho, não para ficar esperando. E muita gente que vem para a igreja, ele acha que está na igreja para ser servido, e ele não entendeu que ele precisa servir. O próprio Jesus, ele disse, olha, eu não vim para ser servido, mas para servir. Outro perguntou quem que vai ser o maior no reino de Deus. Ele disse, olha, não é aquele que é servido, é aquele que serve. É o que serve que é o maior. O Senhor retribuirá pelo seu trabalho. Apocalipse 22, no verso 12. Então, tudo aquilo que a gente tiver feito, Deus ele vai nos recompensar. Eu quero perguntar para você, quantas recompensas já está preparado para você pelo que você tem feito? Quanto que você tem depositado diante de Deus pelo seu trabalho? Pense nisso. 6 áreas da vida que você precisa despertar para fazer a diferença. 6 áreas, queridos. Nós vamos falar muito esse ano na igreja sobre isso. Primeira área, identidade. Se você não sabe quem é, pode estar sendo um monte de coisas, mas não o que precisa. Quem que é você? Talvez você olhe para você um perdedor. Mas você é um perdedor mesmo? Não. Você está se achando algo que você não é. Quem que é você? A pior coisa que tem é você olhar no espelho e não saber quem você é. Mas muita gente tem perdido a identidade nesses dias. E quem perde a identidade é isso aqui, olha, ele faz um monte de coisas, mas não o que precisa. Tem gente
em lugares que não deveria estar, fazendo o que não deveria fazer, porque não sabe quem é, perdeu a identidade. Por isso que a Bíblia diz que veio para buscar e salvar o que está perdido. O que é um homem perdido? É um homem que está no lugar errado. As pessoas estão pecando porque estão no lugar errado. O filho pródigo começou a pecar, não foi porque ele saiu da casa do pai, porque ele foi para o lugar errado. E lá no lugar errado ele começou a pecar. A palavra pecado é errar o alvo. A palavra pecado é estar longe do propósito. É estar onde não deveria estar. Então toda pessoa que está onde não deveria estar, ele começa a pecar. E ele afasta do caminho. A segunda coisa aqui, querido, olha, destino. Fala de direção, fala de onde nós deveríamos estar. Olha, se você não sabe para onde está indo, não chegará aonde? Para onde você está indo? Você sabe por que eu não desisti de igreja até hoje? Porque eu sei que eu nasci para mexer nisso. E as bênçãos que eu preciso nessa vida estão fazendo isso. Se eu correr, eu vou para longe. Posso até conseguir um monte de coisas, mas eu não vou ser feliz. O que acontece com a maioria das pessoas. Consegue muitas coisas, não é feliz. Aí entra em adultério, prostituição, vícios e tudo mais. Por quê? Mas ele conseguiu, sim, habilidade. Mas ele está tão triste lá que ele precisa de alguma coisa para dar sentido na vida dele. E é onde ele começa a se perder. Às vezes tem pessoas que estão andando no caminho certo, tem pouco, mas o pouco que ela tem parece que é muito. Por quê? Porque preenche toda ela. Então esse preenchimento não dá liberdade para a pessoa fazer outras coisas na sua vida. Então, querida, a segunda área que a gente precisa de despertar para o nosso destino. Terceiro, propósito. Se você não sabe o que você nasceu para fazer, pode estar fazendo qualquer coisa, menos o que precisa. Quando a gente não sabe o que nasceu para fazer, tem gente, você não nasceu para isso. Não nasceu. Aí a gente sofre por quê? Porque está fazendo coisa que não nasceu para fazer. O que a gente tem? Qual que é a nossa maior responsabilidade? Tentar descobrir. E é só descobrir? Não. É crescer naquilo. Crescer naquilo. Investir naquilo. Ser o melhor naquilo. Eu estou tentando ser o melhor em liderança, em formar a equipe. Eu estou trabalhando para mim ser um grande formador de equipe. Você entendeu? Tem que fazer. Tá? Vamos lá. Outra área, potencial. Potencial. Se você não conhece a sua capacidade, faz apenas o que todo mundo faz e nunca vai se destacar no que precisa. Vou falar algo sobre potencial para você. Esse ano é algo que eu quero trabalhar muito aqui na igreja. Tem hora que você olha para alguma coisa e uma pessoa fazendo algo, você olha para ele e fala assim, nossa, eu poderia fazer aquilo, poderia fazer melhor. Mas você não faz. Mas dentro de você, você sabe que pode. Sabe por que isso acontece? É porque dentro de nós tem capacidade que a gente não conhece. E a gente só vai conhecer a nossa capacidade, sabe como? O potencial não é liberado pela informação que eu tenho, mas pelo trabalho e o resultado que ele produz. Potencial não é teoria, potencial é resultado, é desenvolvimento. Eu só sei quando eu consigo e atinjo aquilo. E o melhor, não existe limite para crescimento. Se você crescer 10% esse ano, ano que vem ainda tem 100% para você crescer, nunca para. É por isso que tem pessoas que você olha para ele e fala assim, meu Deus, onde essa pessoa vai chegar desse jeito? De tão grande que ela está ficando? É porque ela está se desafiando cada vez mais através do trabalho. E é isso que a gente tem que fazer como líderes aqui na igreja, desenvolver, como pessoas lá no nosso trabalho para se desenvolver.
Mas tem hora, querido, que a gente olha para as pessoas. Tem pessoas que estão em determinado lugar ali, ó, e elas estão lá porque elas são boas no que fazem. Tem gente que é boa para comunicar, tem gente que é boa para executar, tem gente que é boa para pensar. E o que a gente é bom? A gente tem que investir naquilo que a gente é bom. Tem hora que a gente vai investir em algo que a gente é ruim, ou na que a gente tem dificuldade. Então, o tempo que eu estou perdendo em algo que eu tenho dificuldade, eu tenho que trabalhar para melhorar o que eu já sou bom. Porque é no que eu sou bom que eu vou destacar. Mas não basta destacar. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso me manter lá. E para me manter lá, eu preciso me organizar. Potencial. Controle. Se você não está no controle da sua vida, você não toma decisões, mas vive manipulado pelo sistema. A pior coisa que eu acho, querido, sabe por que eu casei com a Sueli? A Sueli sempre foi uma pessoa de opinião. Opinião. E nem sempre a opinião dela, a decisão dela era certa, mas ela é decidida. Esse negócio de, não sei, quem sabe, não, ela é decidida. Quem é decidido é quem tem controle na sua vida. Quem fica em cima do muro pensando amanhã, depois amanhã, será? Se tal pessoa fazer isso, se algo se mudar, ela não controla a sua vida. Ela é controlada por circunstâncias e por outras pessoas. Líder não pode ser controlado. Líder tem que ter convicção daquilo que ela acredita. Nós precisamos controlar a nossa vida. Ouça todo mundo, mas eu decido. Vê o que está acontecendo, mas é eu que decido, eu tenho um controle. Mas a maioria das pessoas não controla, ela acaba vivendo o que todo mundo está vivendo. E hoje nós vivemos num mundo de pessoas controladas sem perceber que está sendo controladas. Tem gente que quer ser como a maioria. Querido, eu nunca quis ser como a maioria. Eu sempre trabalhei. Já teve época de eu seguir muitos pastores, ler muitos livros de muitos pastores. Eu parei de ler porque eu queria saber tanto quanto ele, mas eu nunca queria ser ele. Eu sempre quero ser eu, quero ser original. Quero ter o meu jeito, a minha forma de falar, minha forma de ser. Eu não quero. Originalidade é uma coisa que a gente tem que buscar na nossa vida. Originalidade traz credibilidade. Imitação, não. Imitação, os outros vão rir, vai achar bonito, né? Vai criar uma empatia a princípio, mas a gente tem que ter a nossa marca, o nosso jeito. Entendeu? Nosso jeito. Então, olha, nós precisamos controlar a nossa vida ou seremos controlados pelo sistema. Outra coisa, visão. Se você não tiver visão e não abrir os olhos para a vontade de Deus, sua vida ficará estacionada. O máximo que vai fazer é sobreviver e não desfrutar da vida. O que a gente acaba fazendo nessa vida? Sobrevivendo. O que é sobrevivendo? Eu tenho arroz para comer hoje. Eu tenho feijão para comer hoje. Eu tenho aluguel para pagar hoje. Querido, eu não quero viver assim. Eu não quero. Eu quero viajar na hora que eu quiser. Eu quero comprar um carro novo na hora que eu quiser. Eu quero arrumar algo na minha casa na hora que eu quiser. Isso é desfrutar da vida. Não é ser rico, não, é poder ter condição de fazer isso. Mas muitas vezes a gente vive só sobrevivendo. E a gente vive sobrevivendo por quê? Porque a gente não desperta. Eu vi um filme essa semana, e nesse filme ele termina, a moça namora com o filho de um cara muito rico. E o filho está diretor da empresa. Só que esse pai, como a moça, ela é uma funcionária da empresa, ele não queria que ficasse com ela, porque era funcionário da empresa, e os dois se amavam muito. Ela chegou lá e disse para ele assim, olha, estou pedindo demissão. Mas por quê? Porque eu vou montar meu próprio negócio, vou fazer algo para mim estar à sua altura, para mim ser um como você. Porque eu sendo um como você, você não vai querer controlar a minha vida. Isso foi fascinante. Eu quero ser respeitado. Para mim ser respeitado, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu vou sair do emprego, vou fazer diferença para mostrar para você que eu não estou atrás do seu dinheiro. Eu sou capaz, eu sou produtiva. É isso que a gente tem que fazer, nós podemos. Amém, queridos? Vamos lá. Para fazer a diferença na vida, você precisa despertar, abrir os olhos enquanto
Você acha que a gente tem a vida inteira para tomar uma decisão? Você tem quanto tempo para tomar uma decisão, Divaldo? Cleonice, quanto tempo? Benta, quanto tempo? Patrícia, quanto tempo? Eu acho que vocês são os mais novos aqui, sabia? São os mais novos aqui. Você tem 30 e poucos anos, né? 40 e... 42? Mais? 5? 4? 47. Você? 44, 47. Mas é a mais nova do que nós. Eu tenho 49. O Edivaldo tem 60. A Benta tem 53. Vocês são os mais novos. É, 60 também. Então, olha só para você ver. Eclesiastes diz aqui, olha. Lembra-te do Senhor nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias difíceis. Já está tarde para mim e para você. Mas nós ainda podemos influenciar nossos filhos e uma nova geração. A gente pode deixar um legado ainda. Temos tempo de deixar um legado, se a gente se despertar. Mas não falta muito tempo para nós mesmos. Com 60 anos, você acha que você vai estar aqui? Com 70 anos, você vai conseguir estar aqui, nesse ritmo? Eu coloquei na minha mente que eu tenho 10 anos para fazer uma grande obra na igreja. Quando chegar a 60 anos, eu não quero cuidar de igreja, eu quero ajudar igrejas a crescer. Esse é meu sonho. É aprender a nossa crescer, ensinar ela a crescer, ela chegar no nível de impactar e os outros olhar e falar assim, olha como ele fez aquilo. Quando chegar com 60 anos, eu quero ajudar igrejas a crescer. Esse é meu foco. Esse é meu foco. Esse é meu objetivo, eu trabalho para isso. Todos os dias focado nisso. Então, se você pensar assim, o pastor vai ficar na igreja tempo... Não, quando eu esperar 60 anos, alguém vai assumir essa igreja. Não sei quem, não sei, ela pode ser com 1.000, 2.000, 5.000 membros, você não acredita não? Mas pode acreditar, né? 10.000 membros pode ser da quantidade que for. Mas quanto dá isso? O meu foco é poder ajudar outras igrejas. Entendeu? Meu foco é 60 anos, aposentar do pastor integral para ser aquele... o apóstolo, né, que vai nos lugares pregar e fazer a obra de Deus, ajudar a igreja. Glória a Deus, desde que eu consiga salvar muita gente, porque eu não quero sair daqui de mãos vazias, e nos últimos anos minhas mãos ficaram vazias, e eu não quero chegar diante de Deus de mãos vazias. Amém? Tá? Então a minha grande preocupação de Jesus voltar hoje, não é que eu não queira que ele volte, é porque eu quero apresentar algo diferenciado para o Senhor. Então é isso que eu tenho no meu coração, isso que eu oro. Entendeu? Se ele voltar hoje, glória a Deus, eu estou muito feliz, mas eu queria apresentar um fruto significativo do Senhor. Amém? Então vamos lá. Um dos grandes problemas de muitas pessoas é acreditar que o comum é... São duas palavras que elas são muito parecidas. Se você for no dicionário, elas vão ser bem semelhantes mesmo, vão ser sinônimas, mas ela tem um significado importante na sua definição, e eu quero mostrar para você aqui hoje. Porque tem muitas pessoas que pegam coisas comuns e acham que isso é normal. O que é comum? É algo que muitas pessoas estão fazendo, mas não pode ser normal isso. Eu vou dar exemplos aqui para você. Olha, o que é algo comum? É um conhecimento superficial baseado no hábito. Quer dizer, você vê alguém fazendo, você nem pensou, olha, não é fruto de uma grande reflexão. Você nem pensou e você continuou fazendo aquilo que a pessoa está fazendo, sem ter um raciocínio lógico se aquilo é certo ou errado. Não é assim que as pessoas vivem? É assim que as pessoas vivem. Ele vê alguém vestido de um jeito, nem sabe se aquilo é agradável, chama atenção. Eu vou vestir do mesmo jeito. Ele vai e faz um monte de coisa, fala um monte de hoje principalmente, né, as pessoas hoje têm mudado a linguagem, têm procurado falar uma linguagem mais cheia de besteirol para poder agregar a pessoa. Até livro, você vai ler livro, você vai ver as palavras assim, desculpe, tá? Foda-se. Até título de livro. E vende muito. Você vai ver lives das pessoas, muitas vezes, um podcast, me desculpe de novo, né? Ele vai dizer assim, caralho! E todo mundo está ouvindo e está gostando. Por quê? Porque é algo
da moda, vamos dizer assim, né? Eu preciso atingir todos os públicos e tudo mais. Então a pessoa está fazendo isso, a gente tem que ter muito cuidado. Isso é comum, porém é algo que não é. O que é normal? É um padrão estabelecido por Deus. Se é um padrão estabelecido por Deus, é normal. Se é algo que todo mundo faz, é comum. Mas se está fora do padrão de Deus, não é normal. Tá? Então, olha, apresenta características compartilhadas pela maioria. Então, algo comum é algo que a maioria faz. Dizem nas pesquisas que aproximadamente 80 a 85% da população de uma nação, ela é manipulada, ela não faz o que quer, ela faz o que a maioria faz. Ela compra o que a maioria compra. Ela quer o que a maioria deseja. E sobra 15 que muitos sofrem pequenas influências e mais ou menos 5 a 7% são pessoas que realmente decidem por elas mesmas. Quem que você é? Está entre os 15, está entre os 7, ou faz parte dos 85% que, nossa, aquela roupa, aquele sapato, aquela marca. É assim. Então vamos lá. Segue alguns exemplos do que para muitos é comum. Preste bem atenção para você entender o conceito aqui. É comum uma pessoa passar por sofrimento, sim ou não? Mas não é. O sofrimento é normal? Você viver uma vida de sofrimento é normal? Não, não é normal. Mas tem gente que é comum, uma pessoa que vê isso em todo lugar, vê muitas pessoas passar por sofrimento, então ela vai dizer assim, todo mundo sofre, então eu posso sofrer. Entendeu? Mas não é normal. Eu sinto dor nas pernas. Hoje eu estava conversando com a Benta aqui, né? Um problema. Eu preciso resolver esse problema. Não é normal. É comum os outros sentir dor e viver o resto da vida sentindo dor. Não, por mim que os outros sejam. Para mim não é. Não quero viver sentindo dor. E o que eu puder fazer para não sentir dor, eu vou fazer. Por quê? Porque não é normal viver com dor. É comum uma pessoa sentir dor, mas não é normal. É comum uma pessoa fracassar? Sim, é comum. Mas não é normal viver como fracassado. Qualquer um pode fracassar. Quantas vezes eu fracassei e tenho fracassado em algumas coisas, mas eu não vivo como um fracassado. Eu sou um vitorioso. Eu sou resiliente, estou tentando de novo, avançando de novo, vai dar certo de novo. Você entendeu? Só que tem muita gente que diz assim, eu sou fracassado mesmo, é comum, todo mundo pensa assim, então já desiste da vida. Entendeu? Está entendendo o conceito até agora, do comum para o normal? Então, é comum uma pessoa desistir? Mas não é normal fazer da desistência um hábito. O que é um hábito? Tudo ela desiste, tudo ela para. Não é normal isso. É comum, muitos fazem. Mas isso é normal? Não é normal. Tá? Outra coisa, é comum ser pobre, mas não é comum aceitar a vida de pobreza. É comum, né? Tem alguém pobre ali, mas eu aceitar a vida de pobreza na minha vida? Não. Eu sou rico de quê? De talentos, eu sou rico de força, eu sou rico, né, de capacidade. Então eu posso mudar essa circunstância. Só que tem gente que acha que é comum. Então se é comum, então eu posso ser pobre. O último aqui, é comum não estar feliz, ou melhor, é comum não estar feliz, mas não é normal viver uma vida, né, não estou feliz, então eu sou pessoa infeliz. Então, querido, olha, no mundo a gente ouve assim, a vida é assim mesmo. Eu não aceito isso nem coisas que Deus tem para mim, eu não aceito. A vida é assim mesmo. Você deu errado, a vida é assim mesmo, irmão. Não é assim não, deu errado dessa vez, mas não é assim. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, entendeu? Olha, a palavra normal significa
o significado é algo que é certo. Pode representar a natureza sadia e natural de algo que não apresenta defeitos ou particularidades, como problemas físicos ou mentais. Então, algo normal é algo que tem um padrão correto de ser. Então, doença é normal. Não, é comum, mas não é normal. Amém? Tá? Começar na liderança e parar é comum, mas não é normal, não é o certo. Começar a caminhar com Cristo e parar é comum, muitos fazem isso, mas não é normal, não é certo. Entenderam? Esse é o conceito que eu tenho passado para você. Olha, o que é normal? Ter uma saúde é algo normal? Sim, a Bíblia diz, Isaías 53, 4 e 5, diz que Jesus já levou sobre ele todas as nossas doenças e nossas enfermidades. Então, saúde para mim e para você é algo normal, nós podemos ter saúde sim. Outra coisa, ser próspero é algo normal? Sim, a Bíblia diz que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Então é normal, né? Ter uma família sadia e feliz é normal, Salmo 128 vai dizer que é normal, que a família será abençoada, que a esposa será abençoada, que os filhos serão abençoados. Então é algo normal, não é como, pode ser comum muitas famílias estar assim, mas não é normal. Ser produtivo é algo normal? Sim, a Bíblia diz em João 15, 5, que se a gente estiver ligado na videira, a gente vai dar muito fruto. Então é normal. Então se eu não dou fruto, se eu não produzo, é algo comum, mas não é algo normal. Eu quero perguntar para você, talvez na sua vida está acontecendo muitas coisas que você olha assim, não, está acontecendo com isso, está acontecendo com aquilo outro, está acontecendo com aquela outra pessoa, em aquele outro lugar. Então, está tranquilo. Isso não é normal, querido. Isso é comum. Não é normal, não é certo. Amém? Quem está entendendo até agora, diga amém. Comum é tudo aquilo que a maioria das pessoas fazem, mas não consegue o que deseja. Preste bem atenção. Quem vive fazendo o comum, trabalha muito e não chega a lugar nenhum. Normal é tudo aquilo que é preciso ser feito para se alcançar um objetivo. A Bíblia, ela nos mostra o caminho, o padrão normal. Entendeu, querido? Olha, uma empresa não nasce do dia para a noite. Ela demora tempos. Você sabe quem tem que ser maior? Antes da empresa ser grande, o dono da empresa tem que ser grande. É a mesma coisa que eu olho aqui na igreja. Isso que me alivia um pouquinho os meus fracassos, entendeu? Ministeriais. Para ter o tamanho da igreja que eu desejo ter e que eu creio que eu sou capaz de ser, eu preciso ser grande para mim ser o pastor dela. Talvez essas são as oportunidades de eu ser grande para poder ter essa igreja. Então, eu vejo tudo como um tempo de preparação para chegar em determinado nível, em determinado lugar. Igual você. Você pode estar fracassando em algumas áreas, mas você ter duas escolhas na sua vida. Você pode aprender com o seu fracasso e ficar grande, capaz, apto, ou você pode achar que ele é normal e você já desistiu da vida. Entendeu? E a Bíblia conta a história de muitas pessoas, tais como Abraão. Ele não desistiu da vida, não. Eu não lembro a idade que ele morreu, não lembro aqui agora, mas ele foi até o final da vida dele e estava forte. Você vai olhar para Jó, forte, fazendo a obra. Né? A Bíblia diz assim, com longevidade, ver neto e o neto dos netos, e os filhos dos netos. É algo assim, entendeu? Né? Esse negócio de neto, família e tudo mais é complicado. Então vamos lá. Quando você deixa o normal para viver baseado no comum, não será produtivo. Se eu e você ficar pensando no passado, no que todo mundo vive, nós não seremos produtivos, felizes e abençoados. Os segredos para sair do comum e viver o que é normal são. Aqui entra, querida, a gente já por final da nossa matéria. Se eu quero sair do comum para viver o normal, primeira coisa, servir a Deus é aceitar o quê? Sacrifício.
Ele diz para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, sacrifício. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e, sim, sacrifício. Assuma, aceite que é melhor. Se você quer servir a Cristo, vai ter sacrifício. Está preparado para isso? Aqui na liderança eu te chamei para você sacrificar, fazer diferença. Está pronto para isso? É isso que muda a vida. Você está consciente disso. É você ir sabendo que vai lutar. Daqui a alguns dias pode aparecer um demônio por aí, daqui a alguns dias pode ter dificuldade, daqui a alguns dias você pode ter um problema na sua casa porque você está vindo para a igreja. Você precisa entender o sacrifício. Existe o sacrifício. Tá? Outra coisa, aceitar a dedicação como normal. Querido, olha, você vem, tem que dedicar. A pior coisa que tem é você não se dedicar. Se você não vai se dedicar, é melhor que você não faça. Por quê? A sua imagem está em risco. Sim ou não? Quando você envolve com algo, você se compromete com aquilo. Então você precisa fazer o que os mesmos estão fazendo. Se você não fizer, você vai dar abertura para que as pessoas falem. Não é direito as pessoas falarem, nem correto, mas elas vão falar. Então é melhor que as pessoas não façam, porque servir a Deus exige dedicação. Uma das coisas que eu quero corrigir aqui na igreja, que eu acho feio, é as pessoas chegarem atrasadas na igreja. Claro que circunstância acontece, as pessoas chegarem atrasadas não é comum. Ou melhor, é comum, não é normal. Entendeu? É uma coisa que eu ficaria muito feliz. Então, olha, aceitar a dedicação como normal para alcançar o sucesso. Então, se você está aqui e quer ter sucesso, dedicação, precisa de dedicação. Tá bom? Vamos lá. Aceitar, priorizar o objetivo. O que é priorizar? O que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... O que vai acontecer depois? Todas as coisas vos serão, o trabalho que você precisa vai chegar, o salário que você precisa vai chegar, a casa que você precisa vai chegar, a viagem que você sonha vai chegar, se você priorizar o quê? O objetivo, a missão. Mas o que muitas vezes a gente faz? O diabo, ele sabe que ele precisa só seduzir muitas pessoas quando está no coração, nas mãos do Senhor e não no coração do Senhor, ele começa a desviar por causa das bênçãos. Tem pessoas que não podem ser abençoadas, porque a bênção leva ele para o inferno. Entendeu? Então vamos lá. Aceitar, priorizar o objetivo como normal, para nunca perder o foco do objetivo. Aceitar o comprometimento como normal, como prova da convicção rumo ao... Precisa ser comprometido. Estou junto, nós vamos conseguir. Mas se a gente não tiver curado, tiver abalado e não acordar, a gente vai ficar, não, eu vou fazer de qualquer jeito. Querido, olha, o funcionário de qualquer jeito não chega em lugar nenhum. O marido, a esposa de qualquer jeito não chega a lugar nenhum. O filho que age de qualquer jeito não chega a lugar nenhum. A gente só chega em algum lugar com comprometimento, focado em alguma coisa. Pronto. É simples assim, a vida é simples, desde que a gente tome decisões certas. Para chegar aos seus objetivos definidos, é preciso de uma autoanálise da vida. Significa que nós precisamos fazer o quê? Como que está a sua vida? O que anda te amarrando? O que anda te atrapalhando? Nós precisamos fazer uma autoanálise. Por quê? O processo exigirá o quê? O que é o processo? Esse percurso vai exigir o quê? Mudança, atitude e firmeza. Autoanálise, olha para a sua vida. Para a sua vida. Querido, olha, eu organizo toda a minha vida baseada na igreja. A empresa onde eu trabalho, o dia que o rapaz veio me contratar, eu disse, eu sou pastor. Ah, mas não tem problema não. Pois é, mas a hora que eu precisar sair para resolver alguma coisa, eu vou precisar sair. Não tem problema, você pode sair e resolver o que você precisar. Tudo conversado. Então gira em torno disso. Se a vida da gente girar em torno de Deus, a vida vai dar certo. Quando eu vou viajar, fazer qualquer coisa, eu vou, mas tal dia eu volto. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com a igreja. Entendeu, querido? Quando as nossas coisas elas giram em torno, Deus começa a nos abençoar.
Amém? Então vamos lá. Aplicação: não aceite a vida como comum, mas desperte-se e trabalhe para que seja uma vida normal, segundo o padrão de Deus, o que te levará para uma vida extraordinária. Quem quer ser líder extraordinário aqui? Eu queria te motivar. Olha, Pedro era analfabeto, a maioria dos discípulos era analfabeto, a Bíblia vai dizer sobre isso. Eram pessoas muito simples, mas eram pessoas trabalhadoras. Aqui nós não temos nenhuma estrela aqui, mas nós podemos fazer algo extraordinário para o Senhor, se a gente abrir o coração como eles abriram, entendeu? Como eles abriram. Pare de fazer o que todos estão fazendo e faça algo normal dentro do padrão de Deus. Gente, seja diferente. Não precisa ser diferente. Ah, todo mundo faz. Todo mundo faz. Eu até coloquei aqui, ó. Quem que você está enxergando ali? Quem está fazendo diferente. Como que a gente vai fazer qualquer coisa se estão fazendo todo mundo igual? É igual a nossa igreja. Olha, a nossa igreja tem uma característica. Já pensou se eu fazer tudo igual os outros fazem? Nós temos uma característica própria nossa, que tem a ver com o nosso tipo de povo. Agora a gente precisa ser organizado. O que é organizado? Cada um na sua, fazendo, focado, ter um objetivo e tudo mais. Isso aí nós precisamos corrigir. Mas nós temos um padrão que é nosso, uma identidade que é nossa. E a gente não precisa mudar isso, a gente precisa ser nós. O que a gente é, muitas pessoas precisam. Quem está entendendo, diga amém. Despeste e jogue no lixo tudo aquilo que está amarrando a sua vida. Amém? Aplicação final aqui, olha, aceite o sacrifício, se dedique, priorize a missão, se comprometa. Assim sua vida vai sair do comum para o... Você vai ler isso aqui na sua casa, tá, queridos? Você não está preparado para liderar se você não despertar para estas verdades. Tá? Que tipo de líder você quer ser? Para isso, eu preparei esse questionário aqui, você vai colocar o nome de vocês, e vou ler e vou explicar para vocês responderem em casa e vocês trazerem para mim. Eu quero te conhecer para te ajudar, tá bom? Tá? Eu quero te conhecer para mim poder te ajudar, tá? E essa informação aí só vai ficar para mim, eu não vou passar para ninguém, mas eu preciso dessas informações. Vamos lá, olha. Questionário da segunda aula, que é essa que nós acabamos de ver, né? Desperte-se para fazer a diferença. Coloque o seu nome e você vai trazer, vai responder com sinceridade e vai me entregar depois, tá? Primeira pergunta é isso. Existe algo na sua vida que precisa ser jogado no lixo? Descreva o quê? Quero dizer para você que isso aqui não são coisas, são tudo coisas interiores. Eu preciso jogar no lixo o quê? Minha baixa autoestima, preciso jogar no lixo o quê? Minha falta de dedicação, né? Minha deslealdade. Você entendeu? Você vai falar o que você precisa jogar no lixo. Tudo que eu perguntar aqui tem a ver com o seu ser interior. Não tem nada a ver com lá fora, tem interior. Porque nós estamos tratando aqui com pessoas, tá? Então nós queremos, nesses dias de aula aqui, mudar a sua vida. Aqui vai ser tipo um encontro, mas não é um encontro. Mas aqui você vai jogar muita coisa fora e você vai entender muita coisa que vai mudar a sua vida nessas próximas aulas. Se eu fosse você, eu não faltava, eu vinha comprometido, porque vai mudar a sua vida mesmo. Pode ter certeza, eu vou trabalhar para isso. Por isso que eu vou trazer algumas ferramentas para a gente trabalhar. Segunda coisa, qual tem sido sua atitude diante das dificuldades da vida? Pessoal, quando acontece um problema, pessoalmente, como você lida? Quando o problema é com você mesmo. Segundo, quando é com a família, como que você lida? Quando é um problema profissional, como que você lida com isso? Quando é financeiro, como que você lida com isso? Como que você fica? Quando é ministerial, é algo na igreja, como que você lida com isso? Se não couber as respostas aqui, você coloca um número, escreve atrás, pode pregar outra folha, tá bom? Não precisa, talvez está pequenininha aqui, você pensa é só uma coisa. Não, fique à vontade, eu quero entender você. Quanto mais eu entender você, mais eu vou poder te ajudar. Tá certo? De 0 a 10, afirme qual o nível de controle que você tem da sua vida.
De 0 a 10. O que é controle? Eu que decido, outras pessoas não decidem para mim, eu não sou influenciado por qualquer um. Qual que é o nível de 0 a 10 que você tem o controle da sua vida? Tá? Isso é uma resposta simples. O resultado que você tem colhido hoje, como você está vivendo hoje, tem sido por falta de esforço em se dedicar ou tem sido por uma decisão que sua vida é assim mesmo, você aceitou isso. O que você está vivendo hoje é resultado de decisões erradas ou é resultado que você já desistiu da vida mesmo? Porque tem pessoas que já desistiu. E tem pessoas que estão na situação que estão hoje porque fez algo errado, tomou uma atitude errada e tudo mais. Entendeu? Por que é importante saber? Porque erro a gente corrige, ajuda a corrigir. Agora, decisão é muito mais difícil da gente trabalhar, mas não é impossível, né? Você acredita que pode ser melhor do que tem sido? Uma resposta simples. Se a resposta for sim, o que está disposto a fazer para isso acontecer? É importante essa resposta, que vai falar de comprometimento, de decisão, tá? E de sacrifício também, porque mudança não é fácil. Exige o quê? Basicamente tudo aquilo que a gente aplicou aqui hoje sobre sacrifício, dedicar, renunciar e comprometer, vai envolver tudo isso, tá? Se você pudesse culpar alguém pela sua situação atual, quem seria? Com tudo que você aprendeu, em que você precisa despertar? Nós falamos um monte de coisas. O que é despertar? Abrir os olhos. Você descobriu que agora você precisa fazer. O que é? Traga para mim e com isso eu vou ajudar você, tá? Vou marcar um dia e a gente vai começar a conversar de um por um individualmente para poder ajudar nesses detalhes, tá? Só é o primeiro de muitos que nós vamos fazer aqui para poder ajudar cada um de vocês.